Como é bom estar em comunhão com a igreja do Senhor. Como é bom ouvir a voz de Deus sussurrando. Espírito Santo de Deus, eu estou aqui, Pai, para declarar que a tua igreja, primeiramente, ela precisa ouvir a tua voz. Porque a tua voz, que é impressionante nesta noite, é interessante. Eu não tenho nada para oferecer, eu não sou impressionante, eu não sou interessante. Mas o teu Espírito o teu Espírito jorra aqui neste lugar. Você aí do seu lugar, feche seus olhos. Eu sei que já foi orado, mas como a palavra do Senhor diz que oração nunca é demais, eu costumo sempre iniciar as ministrações orando, porque a palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Curva sua cabeça, feche seus olhos, você que pode. Eu vou orar mais uma vez pela igreja do Senhor. Pai, aqui estão os teus filhos. Deus, os teus filhos estão sedentos para ouvir a tua voz neste lugar. Deus, eu quero declarar que todos os seus sentidos estão consagrados a ti. Se aqui chegaram com seus ouvidos atrofiados, se aqui chegaram com seus sentidos comprometidos com preocupação daquilo que ficou lá fora, e isso quis te distrair nesse lugar, te preocupando, te desanimando, eu quero declarar em nome de Jesus que isso já bateu retirada da tua vida e você já se fez por inteiro neste lugar para ouvir a voz de Deus, a voz de muitas águas, a voz de muitas águas, a voz que ecoa na eternidade, a voz de Jesus, que ao mesmo tempo é suave, a voz do Espírito de Deus, que traz sensibilidade na minha audição e na tua audição espiritual. Espírito Santo de Deus, toma os meus irmãos neste lugar. Deus, toma os nossos corações neste lugar. E vai trazendo agora, papai, uma porção dobrada do teu Espírito. Deus, palavras direcionadas pelo teu Espírito venham ser liberadas nesta noite. Deus, uma resposta de oração, aonde os teus filhos anseiam receber da parte do Senhor, que eles recebam nesse lugar. Espírito Santo de Deus, aquilo que precisa de agilidade do céu, traz agora uma aceleração profética, no nome de Jesus. E que você venha agora remover desse lugar de incredulidade tudo aquilo que quis te desanimar no caminhar, no percurso, na tua trajetória com o Senhor, aonde os desafios, o inesperado da vida quis te abater, quis te esmurecer, quis te desanimar na jornada de fé. Eu declaro agora que o renovo dos céus sejam liberados sobre a tua vida, no nome de Jesus. O Senhor está passeando neste lugar, através de anjos ministradores. O Senhor está liberando neste lugar o favor deles sobre a tua vida. O Senhor está movendo as águas em teu favor, águas que estavam paradas, o Senhor está agitando as águas. Deus está visitando nesta noite áreas específicas da tua vida que precisa de movimento. E que as águas do Senhor sejam agora liberadas em teu favor. Você chegou aqui neste lugar não para receber algo do homem dessa terra, mas para receber algo da parte do Senhor.
E eu declaro que até o findar deste ano de 2025, aquilo que estava travado no mundo espiritual, aquilo que estava bloqueado no mundo espiritual, vem agora ser derramado nas tuas mãos. E você dará o testemunho, porque tudo é possível ao que crê. O Espírito do Senhor diz à igreja: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Que o Senhor te envolva de fé em fé, de glória em glória, e que Ele te enche de capacitação do céu, para você não desistir em meio às adversidades da vida, em meio ao processo, em meio aos obstáculos. Herai cantaramanaia. Que o espírito de ousadia te vista hoje. Que a coragem do céu te vista hoje. E que o espírito de desistência bate em retirada. O Senhor faz eu entender que tem uma vida que chegou aqui e disse assim: hoje eu desisto de tudo. Mas o Senhor manda te dizer nesta noite que Ele está ativando um espírito de persistência na tua vida. Porque o Senhor, Ele libera a bênção sobre você e sobre os teus. Porque não é sobre o teu tempo, é sobre o tempo do céu se aliando ao tempo da terra. O tempo Kairos se aliando com o tempo Cronos. O tempo de Deus se aliando com o tempo de homens. O Senhor manda te dizer: filho, filha, aguenta firme, porque eu estou providenciando o escape. No nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, aplaude ao Senhor com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Eita glória! Quantos estão felizes por estar recebendo da parte do Senhor? Glorifica o nome dEle nesta noite, porque Ele é digno. Aleluia! Amados do Senhor, nós estamos no encerramento da campanha de milagres Efatá. Quantos Efatá já ocorreu na sua vida? Mas eu quero te encorajar que se o Efatá de Deus não ocorreu na tua vida, espera mais um pouco, que dentro de breve o esperado de Deus vai chegar na tua vida. Porque aquilo que é esperado por você, se você está dentro do alinhamento de Deus, é esperado por Ele também. No nome de Jesus. E o Senhor é especialista em causas impossíveis. Acaso Deus, Ele é homem para mentir? Ou filho de homem para se arrepender? Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para gerar arrependimento naquilo que o Senhor, Ele já liberou em teu e meu favor. Glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Eu fiz aqui, amados, um cronograma, mas eu estou sendo direcionada pelo cronograma do céu. Esse daí é o melhor. Ser direcionada pelo Espírito de Deus. Herai bacandaramanaia. Minha filha, se coloque de pé, porque hoje eu vou pregar também. Você mesma, amada, de cabelo vermelho. Herai candaramanaia. O Senhor fala sobre 3 anos. Xerei bacandaramanaia. 3 anos que estão por vir, não de 3 anos que passaram. E o Senhor manda te dizer que a porta que Ele abre, homem nenhum pode fechar. Aquilo que Deus tem para te entregar nesta noite é algo palpável, é algo que vai consolidar ainda mais a tua fé. E tu vai dar o testemunho e dizer que só o Senhor é Deus. E eu tenho algo para te dizer,
que o Deus que surpreende, Ele está neste lugar. E assim como Ele está neste lugar, Ele vai te surpreender. Nos próximos 3 anos, se prepara que a provisão do Jeová Jireh vai chegar na tua casa, vai chegar na vida dos teus e vai chegar também na vida daquele que tu nem imagina que vai chegar. Mas o Senhor ama, o Senhor tem socorro e o Senhor também tem salvação. No nome de Jesus, receba da parte do Senhor. Se você crê nisso, aplaude a Ele, porque Ele é bom. Aleluia, glória a Deus. Então vamos pregar, né, amados? Porque a hora já é avançada e não nos espera. E o tema da mensagem que o Senhor, Ele confiou à minha pessoa através da pessoa da pastora Francilene, que está responsável, juntamente com os nossos pastores, Lucas e Patrícia, nessa missão que é a campanha Efatá, porque eu digo que é uma missão. Ativar a igreja, ativar a fé das pessoas é uma missão dada por Deus. Amém? Glória a Deus. Eu sei que muitos que estão aqui já me conhecem e eu senti de me apresentar. Para quem não me conhece, eu me chamo Michele. Já sou pioneira aqui nessa igreja, faço parte da Nova Aliança Adonai desde os primórdios, desde o início de tudo, aonde aqui nem era teto, não era uma casa, nem enfeitada e nem muito bela. Já dizia uma canção secular. Mas eu estou aqui como cooperadora da obra de Deus, juntamente com meu esposo, Hélito, meu filho Josué, corrigindo o nosso filho Josué. E nós estamos aqui somando debaixo da liderança dos pastores Lucas e Patrícia, até o dia que Jesus voltar, ou até o dia que Jesus quiser enviar. Amém? Ele pertence a todos os planos. A gente faz os nossos planos, mas Deus que dá os passos corretos. É Ele que dá a última palavra. Pois bem, amados, sem mais delongas, né? Vamos caminhar. E para dividir essa temática dessa ministração de hoje, que diz o seguinte: consolidando a fé para continuar crendo além da campanha. Isso mesmo. Aqui o Senhor, Ele vai nos dar alguns passos para a gente consolidar a nossa fé e continuar crendo além da campanha. E nós sabemos que a fé, ela não está limitada a uma campanha de oração. Mas o Senhor usa a campanha de oração para ativar a nossa fé, como uma ferramenta espiritual. E o primeiro ponto, amados, que eu compartilho com a igreja, que eu queria analisar juntamente com alguns irmãos que estão aqui com vocês, né? A multidão de irmãos que estão aqui conosco cultuando, que diz o seguinte, o primeiro ponto: para consolidar a fé e continuar crendo, mesmo com o encerramento da campanha, é mantendo a chama acesa. Fala aí para o irmão e para a irmã que está do seu lado: mantém a chama acesa. Você que trouxe Bíblia, abre lá no livro de Levítico, capítulo 6. Vamos ler do versículo 12 ao 13, por gentileza. Levítico, capítulo 6, verso 12 ao 13. Quantos encontraram? Diga amém. Diz o seguinte: o fogo deve ser mantido aceso no altar e não deve ser apagado toda a manhã. O sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão.
O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Amados do Senhor, trazendo para as nossas vidas, no tempo atual, quantos de nós temos mantido a chama acesa? Porque aqui, a chama acesa, ela representa a presença de Deus. Quais são as nossas prioridades nesse tempo? Uma das coisas que eu queria colocar aqui para a igreja do Senhor, nesse tempo, será se a nossa fé está sendo renovada ao ponto da gente renunciar aquilo que o Senhor tem pedido para mim e para você renunciar durante um tempo? Ou você tem caído no comodismo espiritual, deixando para depois, e Deus batendo na tua porta espiritual e dizendo: filho, e aquele sacrifício que eu te pedi? É claro que o maior sacrifício, há mais de 2000 anos, Jesus já pagou. Mas o Senhor está falando sobre o relacionamento com Ele, de manter aceso a chama, o fogo, a intimidade. Deus está falando sobre isso. Como é que está a nossa intimidade, a chama acesa do nosso coração? Está mais apagada do que acesa? Isso aí é entre você e Deus, não precisa me responder. Como está o teu tempo de jejum com Deus? Você só faz jejum quando a igreja convoca. Vai ter uma conferência e foi convocada toda a igreja para um jejum. Eu estou dentro. Você só faz jejum quando você é levado para situações de pressão. E aí o perrengue chegou, a situação apertou. Eu vou fazer um jejum. Ou você faz jejum quando você quer receber algo da parte de Deus, das mãos de Deus, porque tipo é uma barganha. Deus, se o Senhor me dá essa respectiva bênção, essa bênção específica, o Senhor vai me dar, porque eu estou jejuando. Então, é uma barganha, é uma negociata, é uma negociação, é o poder de barganha. Então, Senhor, me dá essa bênção, porque eu estou jejuando. Tu está vendo, a tua filha está pronta. O teu filho está pronto, porque eu estou no jejum há mais de 30 dias. Libera a bênção, Senhor. Fala aí, misericórdia. O jejum, amados, ele é feito na nossa vida como um hábito espiritual, como uma prática espiritual. O jejum, ele é conduzido a partir do momento que eu quero melhorar o meu relacionamento com Deus. O jejum, ele é conduzido quando eu quero mortificar a minha carne. Quando a minha carne está mais, cheio do que o espírito. Eu desconfio, irmãos, quando eu estou gostando muito assim, de uma situação que não é da minha conta, né? Às vezes assim, uma fofoquinha. Não, mas é uma fofoquinha gospel, pode. Não, aquela maledicência. Se a minha carne está muito acesa para as obras da carne, então desconfia que eu preciso fazer jejum para mortificar essa carne. Que ela está falando mais do que o espírito. Então o Senhor está convocando a igreja em despertamento para jejuar, não simplesmente para obter algo das mãos do Senhor. Eu não vou ser hipócrita, irmãos, e desfazer que Deus também não opera através do jejum, quando Ele usa o jejum como algo para poder destronar algo das mãos do inimigo. A prova disso foi Esther. Quando Esther, ela levantou um jejum juntamente ali com o seu povo, para revogar um decreto de morte que estava sobre a vida dela e sobre o seu povo judeu. O Senhor interviu através do jejum.
É claro que o Senhor faz através do jejum. Ele move as montanhas, Ele move as circunstâncias, Ele ativa situações, Ele altera diagnósticos, porque Ele é Deus. E se você levanta um jejum com a motivação correta, o Senhor, Ele te honra. Aleluia, quantos estão aqui? Glória a Deus. Se foi para o Senhor, se glória a Deus, foi muito fraco. Agora sim, aleluia. Vamos andar, irmãos. Outro ponto que eu quero compartilhar com você é sobre para consolidar a fé e continuar crendo depois da campanha, é necessário persistir. Fala aí para o irmão e para a irmã que está do seu lado, persiste. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Nós vamos falar sobre uma parábola muito conhecida na Bíblia, eu creio eu, por vocês também. Senão você vai ter a oportunidade de conhecer aqui nessa noite. A parábola da viúva persistente. Livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8. Diz o seguinte, ou melhor dizendo, isso, Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 8. A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus contou aos seus discípulos o seguinte, a parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça, para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou, preste atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, que Ele lhes fará justiça e depressa. Tudo quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Você pode dizer um glória a Deus? Aleluia! Então, amados, aqui nós podemos analisar alguns pontos dentro da parábola da viúva persistente. E o primeiro ponto que me chamou a atenção, que eu quero compartilhar com a igreja, diz o seguinte: o juiz que não temia Deus e não se importava com as pessoas, julgou a causa dessa viúva pela sua persistência. Ou seja, um juiz que não temia ao Senhor, que não se importava com os homens dessa terra, como a palavra aqui de Deus diz, ele avaliou a persistência daquela mulher. O que chamou a atenção em um juiz iníquo, um juiz que não tinha temor a Deus, foi a persistência daquela viúva. Aleluia. E amados do céu, que é do céu mesmo, que nós não somos daqui, vamos para a glória, sim ou não? Amém? Então, essa mulher, um segundo ponto a ser aqui analisado. Essa mulher, ela pediu justiça, ela não pediu vingança. Quantos de nós, muitas vezes, nos sentimos injustiçados e vamos pedir uma justiça para Deus disfarçado de vingança?
Só, amados, que em Provérbios 20, 23, diz que o Senhor não tem prazer em balanças injustas, em balanças desonestas. A medida de Deus não é medido pela medida do homem, dessa terra, o ser humano. Quando Deus vai julgar uma causa, Ele não julga em balanças desequilibradas, Ele vai julgar mediante uma balança equilibrada. Da mesma forma que Deus te ama, no qual você pede justiça, Deus também ama aquele que te injustiçou. Olha só a balança de Deus. Não pensa que Deus ele vai tomar um partido de um lado, porque simplesmente você se sentiu injustiçada e você vai pedir a justiça do céu, porque você foi a que sofreu prejuízos, que sofreu danos. Não, não funciona assim a justiça de Deus. A balança dele é equilibrada, é justa. E eu te digo mais, o Senhor, claro que Ele é o Senhor da vingança, mas, mediante essa vingança, não é tida como a vingança de ser vingativo, vingador, não. Pelo contrário, é uma vingança mediante uma justiça certa, uma justiça equilibrada, uma justiça que não vai ser tomado partido, não. Deus não vai ser parcial, Deus vai ser imparcial. Quantos entenderam? Diga amém. Glória a Deus. Outro ponto, para ser avaliado dentro dessa parábola da viúva persistente, que essa mulher, mesmo em uma condição fragilizada de viuvez, não deixou-se paralisar e persistiu até obter êxito na sua causa. Diz aí para o seu irmão e para a sua irmã que está do seu lado: desistir não é opção. Então, se você está pensando em desistir, em nome de Jesus, queima esse espírito de desistência. Amém? Glória a Deus. Já pensou? Se aquela viúva, mesmo no seu estado de fragilidade, de vulnerabilidade, aquela mulher, onde ela se encontrava, principalmente que naquele tempo as viúvas não tinham o aparato na justiça como tem hoje. Já pensou se aquela mulher, ela tivesse desistido no primeiro obstáculo? Porque a Bíblia conta que foi muitas vezes que ela pediu para aquele juiz ímpio, impiedoso, para julgar a causa dela. Não foi só uma, duas, três, foi várias vezes. Tem gente que está desistindo por muito pouco. Tem gente que no primeiro desafio, no primeiro obstáculo, no primeiro entrave, eu vou largar isso de mão, que não é para mim. E ainda se faz de vítima, ainda faz biquinho para Deus. Deus, o Senhor não gosta de mim. Como se Deus, Ele quisesse que você ficasse nessa postura de vitimista, de vitimismo. Não, Deus não quer que você fique nessa postura de vitimista, sabe? Você não é vítima, você é mais do que vencedor. Se você decidiu mudar a sua visão e se vestir de uma roupa de coragem, de persistência do céu, eu quero te dizer que Deus está visitando a sua causa. Porque você está sendo movido, meu irmão, minha irmã, não é por aquilo que você, sabe, está sendo levado, conduzido por uma situação de negativa, não. Tem aqui o natural, está tudo negativado. Até as finanças estão negativadas. Misericórdia. Mas isso não vai te mover. Porque você anda segundo o sobrenatural de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus.
Outro ponto, amados, para a gente fechar essa parte desse análise da parábola da viúva persistente, que Jesus usou essa parábola para falar sobre a persistência na oração e também para ressaltar que mesmo ele sendo um juiz impiedoso, injusto, ele atendeu aquela viúva. O que dirá Deus, que é um Deus justo, amoroso? Por acaso ele não ia atender os escolhidos? Sim ou não? Se um juiz ímpio, que não temia Deus, que era impiedoso, que não tinha compaixão, que não se importava com os homens, porque a Bíblia relata aqui no início da parábola da viúva persistente, um juiz que não temia Deus e não se importava com as pessoas. Ele julgou a causa dessa viúva? Imagina Deus, que é um Deus justo, amoroso, generoso, misericordioso, cheio de compaixão. Acaso ele não ia julgar a tua causa? Acaso ele ia te deixar perecer mais uma vez, alguns anos? Só se você decidiu perecer no meio do caminho e não querer mais viver o tempo da promessa. Mas Deus, enquanto Ele olhar para você posicionada, Ele vai entregar a promessa no tempo certo. No nome de Jesus. Se você crê, aplaude ao Senhor, porque Ele é digno. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, amados, para compartilhar com a igreja do Senhor, para consolidar a fé e continuar crendo, mesmo após a campanha, é não perder o foco na promessa. Para consolidar a fé e continuar crendo, mesmo após a campanha, é não perder o foco da promessa. Não se distraia. Fala aí para a pessoa do seu lado. Não se distraia, meu irmão. Não se distraia, minha irmã. Amados do Senhor, um exemplo muito claro e fiel a isso foi José. Em Gênesis 39, ele não se distraiu pela tentação. A Bíblia relata que ele estava sendo assediado pela mulher de Potifar. E sabe o que José fez? Pernas para que te quero. José fugiu da tentação. Às vezes por pouco. Tu não foge da aparência do mal. A Bíblia diz que a gente deve fugir da aparência do mal. Só tem a aparência do mal, então eu já tenho que bater em retirada. E aqui, amados, infelizmente, tem gente se distraindo por pouca coisa, baixando a guarda, deixando o inimigo fazer a festa no seu lar, na sua casa, abrindo brechas nos seus negócios, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual com Deus. E chegou um tempo da gente aparar as arestas. Chegou um tempo da gente fechar os espaços que estão abertos. O que é que Deus tem falado contigo ao respeito de você passar pelo alinhamento do céu? O que é que Deus tem te cobrado que você tem deixado para depois? Ah não, Jesus, depois eu faço. Ah Senhor, mas é só uma cervejinha, deixa eu ser feliz aqui e sambar meu pagode. Eita! Bateu aí, né? A lembrança. Queima, Jesus. Esse espírito aí da velha criatura. Mas, amados, é sério o negócio. Se Deus tem te cobrado algo, em nome de Jesus, se isso tem sido um embaraço na tua vida, no nome de Jesus, repreenda, arranca. Não seja, sabe, aquele... Não, deixa eu negociar aqui um pouquinho. É só um filmezinho sedutor. É só uma besteirinha. É só uma coisinha de nada.
Mas, cuidado, o diabo não brinca de ser diabo. Muitas vezes a gente brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele anda ao nosso redor, só procurando uma brechinha para poder entrar e devorar. Amém? Outra coisa aqui que veio aqui na minha mente, que eu não ia falar, mas o Espírito Santo é especialista em trazer a memória, fala sobre coisas que são lícitas, porém são tropeços. Ah, Jesus, mas eu vou maratonar aquela série romântica. Eu vou maratonar, sabe? Não é que seja pecado. Você pode se entreter, sabe? Se isso não é um vício, se isso... Eu não tenho nada contra, eu também assisto. Eu gosto também de um doraminha, né? Ah, dorama, mas cuidado, viu? Para tu também cair naquela situação e fantasiar. Meu Deus, meu marido não faz isso. Ó, vida real, viu? Que ali é só ficção. Porque daqui a pouco a irmã vai ficar no quarto isolada e dizer, meu marido não faz isso. Ah, o homem lá do dorama, ele abre a porta do carro e o teu nem tchum, passa direto. Já viu isso? Pois é, mas não vai se ludibriar com isso não, que isso é coisa do capeta, é só coisa da carne. Assiste, mas faz a separação. Amém? Acho que alguém se identificou, né? Meu Deus. Fala, Deus. Pois vamos andar, amados do Senhor. Realmente, tem coisas que não são ilícitas, mas são tropeços, embaraços na nossa vida. Glória a Deus. Então, vamos lá para o último tópico, o último ponto, para a gente poder encerrar e falar um pouco sobre o quarto tópico. Já que a pregadora aqui se encontra, vamos lá. Enquanto isso, você vai glorificando Jesus, Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a gente poder ser aqui também encorajado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, a pregadora se encontrou para a gente poder compartilhar o quarto tópico e o último ponto para consolidar a fé e continuar crendo depois da campanha Vença o Medo. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Vença o medo. Amados, o medo, ele é um sentimento natural do ser humano. Isso é um medo saudável. Um medo que vai trazer um sentido de te alertar de um perigo. Às vezes vai te trazer prudência em certas decisões que não são cabíveis. Só que aquele medo opressor, aquele medo que te coloca refém, aquele medo que te aprisiona, desconfia que esse medo não é um medo saudável, não é um medo de Deus. E uma das formas da gente vencer o medo é renovando a nossa mente. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele fala sobre isso, da gente não deixar-se amoldar pelo padrão deste mundo e transformar pela renovação da mente, para que a gente experimenta de fato a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Outra forma da gente vencer o medo é se apropriar do espírito de poder, amor e bom senso. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7.
que diz o seguinte: pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor, de bom senso. Essa versão eu gosto dela, que é uma versão diferente das outras, que muitas vezes ela relata um espírito de temor, um espírito de covardia. Mas eu gosto dessa versão da Sociedade Bíblica, que fala sobre o espírito de medo. E nas cartas do apóstolo Paulo a Timóteo, ele entrega uma palavra de encorajamento para Timóteo. Pois Timóteo, quando ele diz assim: eu não te dei espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e bom senso. Em outra versão fala, ao invés de bom senso, de domínio próprio, ou de equilíbrio, de moderação. Mas nós vamos ficar com essa versão do bom senso, que acaba remetendo à mesma coisa. Então, amados, quando o apóstolo Paulo, ele libera essa palavra de encorajamento a Timóteo, que diz assim: eu não te dei um espírito de medo, mas de poder, de amor e de bom senso, ele estava entregando uma palavra de encorajamento a Timóteo, aonde Timóteo, naquela época, na igreja, ele era tímido, hesitava em enfrentar alguns desafios que a igreja estava passando por questões de um medo opressor e até mesmo problemas simples, corriqueiros, que Timóteo estava, deixando para depois, só procrastinando. Quantos procrastinadores tem aí? Ninguém, né? Só eu aqui. Amém. Vamos seguir. Então, Timóteo estava procrastinando esses problemas e deixando para depois, para resolver. E aí o apóstolo Paulo entrega essa palavra de encorajamento a ele, para ele vencer isso com destreza, com habilidade, com ousadia da parte de Deus. Quantos ousados estão aqui, querendo receber uma porção dobrada do Espírito de poder, de amor e de bom senso da parte do Senhor? Então, amados, o que é que nós podemos aprender aqui? Nessa palavra, quando o apóstolo Paulo ele diz poder, ele está falando sobre despertar a coragem que há em você, para despertar também a coragem de você se colocar na posição e não empurrar com a barriga, não deixar para depois e enfrentar aquele problema que você está com medo de encarar porque faz parte lá do teu passado. E aí você fica deixando para depois. E o Senhor, Ele quer te vestir dessa coragem para você enfrentar esse problema que está te amarrando, porque você tem adiado a cura na sua vida. Deus está falando aqui, amados. Eu tinha anotado outra coisa. Então eu estou seguindo aqui o regimento do Espírito. Mas o Senhor, Ele está derramando sobre a igreja dEle uma coragem do céu. Não é uma coragem humana, mas uma coragem que vai te habilitar a fazer coisas que no seu natural você não é capaz de fazer. Eu estar aqui, amados, hoje é sobre uma unção de Deus que está sobre a minha vida e eu creio também sobre a tua vida. Porque por mim mesmo, ratinho, corrida ali, da primeira porta. Eu estou sendo bem vulnerável para os irmãos e falando aqui a realidade. Porque eu entendo que há uma unção que me habilita a superar o medo, o nervosismo, a timidez e a falta de, muitas vezes, de coragem para trazer uma palavra para a igreja do Senhor. E esse espírito de poder, ele te habilita. O espírito de amor que lança o medo fora. Em 1 João, capítulo 4, versículo 18 diz que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo supõe o castigo. Ou seja,
o amor de Deus, ele é liberado sobre a minha vida e sobre a tua vida, para você não estar mais refém de um medo opressor. Sabe aquele negócio, Herai, Bacanda, Aramanaia, que tu queria abrir, e tu tens sido oprimida pelo medo, porque o Senhor já te deu o aval, e você não quer abrir esse negócio para você ser um empreendedor, porque você tem adiado, achando que isso é do diabo. Não, meu irmão, Deus quer te tirar do CLT, Bacandaramanaya. E Ele quer te fazer um empreendedor. Se essa palavra ativou aí no teu espírito, receba no nome de Jesus. E por fim nós temos o espírito do bom senso. Aquele espírito que te capacita a tomar decisões sábias. Por falta de sabedoria, tem muita gente se dando mal porque não consultou a Deus. Enquanto uns Deus está impulsionando, está encorajando, está empurrando mesmo, tem outros que Deus está fazendo assim: ei, meu filho, dá mais 3 passos atrás. Porque ainda tu não está pronto. Porque se tu for, tu vai te quebrar. Mas aí, a teimosia, a desobediência, faz diferente daquilo que o Senhor fala sobre o espírito de bom senso, de equilíbrio e moderação. Onde o Senhor quer te proteger de você mesmo. E aí você vai lá, ladeira abaixo. Sofreu os prejuízos, os danos. E depois vem com a cara mais lavada e diz assim: oh, Senhor, por que eu não te ouvi? Por que eu não te ouvi? Mas, irmão, irmã, eu profetizo que o espírito de bom senso, ele vai te habilitar a você tomar decisões sábias. No nome de Jesus. Herabacandaramanaya. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Erebacantaramanaya. Amados, para a gente poder encerrar, eu vou compartilhar algo com vocês. Você, mais uma vez, vulnerável para a igreja, sabe? Eu não gosto de pregar. Ai, meu Deus, eu sou a senhora, quarta Santíssima Trindade. Sabe, eu gosto de compartilhar minha humanidade. Porque Jesus compartilhou a humanidade dele. Jesus foi o mais humano. Jesus se fez maldito por nós. Jesus, ele se fez vulnerável por nós. E como nós somos seguidores dele, e eu sou seguidora dele, não sou diferente, eu vou compartilhar algo sobre o medo. E eu vou vencer, no nome de Jesus, já venci, pelos olhos da fé. Então, em 2003, para quem não sabe, eu perdi a minha mãe em um acidente de moto. E em 2014... eu tirei a minha habilitação de moto. Para quem não sabe, eu sou habilitada, gente. Pois é, nunca andei numa moto. Só pela graça de Deus. Então, amados, há 22 anos atrás, foi acionado um gatilho emocional na minha vida. Mas 2014 pela fé, porque ali foi Jesus na minha vida. Irmãos, eu passei de primeira. Passei de primeira. E ali eu sei que foi Deus, porque eu não tinha, humanamente falando, nenhuma condição. Deus purinho no negócio. E 2014 para cá, eu arquivei um sonho. Qual era esse sonho? Pilotar a moto, andar de moto, ser motoqueira. Aí esse medo foi acionado na minha vida. E eu me travei. Embora como passageira, eu não tenho medo. Minha irmã de moto aí, tu pode me chamar como passageira, que nós vamos até para a China. Para a China não, que lá estão perseguindo os cristãos. Mas assim, que eu quero dizer, eu não tenho problema em andar como passageira de moto. Mas, quando era para andar de moto, Michele, toma essa moto aí. Meu Deus, a irmã começava a tremer as pernas, tremer as mãos.
eu ficava bloqueada. Podia me colocar na cadeira, porque a irmã não ia dar conta de andar naquela moto. Pois bem, aonde eu quero chegar? Esse medo, ele foi acionado na minha vida através do ocorrido lá que houve com a minha mãe. Isso há 22 anos atrás, em 2003. Pois bem, quando foi domingo passado, eu fui surpreendida. Você nem sabe porque aquele sonho lá que eu arquivei, que ficou de 2014 para cá, ele ficou arquivado, mas fala aí para o seu irmão e para a sua irmã do seu lado. Jesus, ele não deixa arquivado. Jesus é especialista em trazer o sonho para fora. E meus irmãos, quando foi domingo à tarde, eu fui surpreendida pela minha irmã e pelo meu cunhado com uma moto. Para a glória de Deus, o Senhor veio com Efatá na minha vida. E agora a irmã vai ter que romper com medo. A irmã vai ter que ir, nem que seja tremendo. Então, amados, eu entendi. E assim, quem me conhece sabe que eu sempre falava mas foi como uma fuga. Deus ministrou no meu coração que eu falava isso. Eu vou romper o medo quando eu tiver o meu carro. Mas aí o Senhor queria me promover na moto. Não, tu não vai ter o carro não agora. Antes tu vai vencer o medo de moto. Porque assim, quando a gente não enfrenta o medo, o Senhor traz. Ele traz para a gente poder enfrentar e superar. E para a glória de Deus, meus irmãos, no encerramento da campanha, houve o Efatá de Deus. Houve o Efatá de Deus. Você pode aplaudir o Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno. Glória a Deus. Se coloque de pé nessa hora, eu quero orar por você. Deus é bom. Glória a Deus. Esses são o inesperado de Deus. É o Deus que surpreende. Feche seus olhos nesse momento, eu quero orar por você.